Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos aprender um pouco sobre projetores de perfil e goniômetros. Vamos começar com a definição de projetor de perfil. O projetor de perfil permite visualizar em uma tela a imagem ampliada de uma peça, o que é particularmente útil quando esta tem forma complexa e tamanho pequeno. A tela possui duas linhas perpendiculares gravadas que podem ser utilizadas como referências nas medições. O projetor também possui uma mesa de coordenadas móvel, na qual a peça é colocada nessa mesa iluminada, projetando a imagem na tela do projetor. Os projetores de perfil são perfeitos para inspeção e comparação de pequenos componentes de peso leve ou difíceis de serem fixados, como, por exemplo, arruelas de fina pressão, inspeção de peças retificadas aos pares, peças de plástico extrusadas ou de eletrônica. Quais que são os objetivos do projetor de perfil? Comparar as especificações de um desenho sobreposto à tela com silhueta projetada, fazer a medição automática de componentes que necessitem de tolerâncias apertadas para severas especificações, inspecionar peças combinadas em níveis críticos na fase retífica final da produção, imagem vertical, a tela de grande diâmetro e a capacidade de avanço da mesa, alinhadas a elevados graus de exatidão, beneficiam o operador de máquina, eliminando erros e diminuindo o tempo de inspeção. Aqui nós temos imagens de projetores de perfil, né? Ele tem esse formato, a gente coloca a peça aqui na parte iluminada e ela sai ampliada, para que o operador consiga visualizar com graus de ampliação essa peça. Dessa forma, a gente consegue verificar se há erros nessa peça, verificar medições, verificar formatos. Então, ele é muito útil em processos de inspeção. O tamanho original da peça ele pode ser ampliado 5, 10, 20, 50 ou até mesmo 100 vezes por meio de lentes intercambiáveis, possibilitando a verificação e detalhes da peça. Princípio de funcionamento. O princípio de funcionamento do projetor de perfil consiste na projeção da luz sobre determinado objeto. Através de lentes apropriadas, a imagem é projetada em uma tela de vidro que, além de ampliá-la, pode mostrar detalhes de contorno construtivos. A ampliação da imagem pode chegar até 100 vezes. O projetor de perfil pode ser utilizado também na medição angular ou de roscas. Outro instrumento de medição que a gente vai aprender na aula de hoje são os goniômetros. Um goniômetro é o instrumento utilizado para medir ou construir ângulos e superfícies angulares. Sua aplicação é muito comum nas indústrias. Entre os goniômetros mais utilizados está o transferidor, que pode ser de aço, mas que também pode ser um semicírculo de plástico transparente ou um círculo graduado. O goniômetro transferidor de grau universal conônio mede qualquer ângulo em 1 a 12 graus, 1/12 graus ou 5 minutos. A régua e o mostrador podem ser girados em conjunto a uma posição desejada e fixados através de uma porca localizada no mostrador. O dispositivo de ajuste ultrafino permite ajustagens muito precisas. A régua pode ser levada em ambas as direções e fixada contra o mostrador pelo aperto de uma porca, que tem um funcionamento independente da porca de fixação do mostrador. Os goniômetros eles podem ser analógicos ou digitais. Aqui nós temos uma imagem ampliada, né, do visor do goniômetro, no qual, nessa tela, a gente vai ter a escala em graus e a lâmina de articulação. Então, por meio desse visor, nós conseguimos verificar o grau de determinado ângulo. Aqui nós temos outra imagem do goniômetro, tá? Uma imagem maior, né, o instrumento em si. Então, vocês podem ver que tem escala aqui em graus e a escala aqui menor que a gente vai medir os minutos. Leitura de graus e minutos do goniômetro. O nônio é numerado de 0 a 60, tanto à direita quanto à esquerda. Esses números representam minutos.
Quando a linha do zero do nônio coincide exatamente com a linha graduada do disco, a leitura é feita em graus inteiros. Se isso não acontecer, procure a linha do nônio que coincide exatamente com uma das linhas do disco. Essa linha do nônio indica os 12avos de grau ou 5 minutos que deverão ser adicionados às leituras dos graus inteiros. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma tela recortada de um goniômetro. Então, conforme mostra a figura, em primeiro lugar, a gente deve ver o zero, que deve coincidir. O zero do nônio está à esquerda do mostrador. Então, a gente tem aqui o zero do nônio e aqui a gente tem à esquerda o zero do mostrador. Entre um zero e outro, a gente percebe que só tem 1 grau. Então, a gente pode colocar que a primeira medida é 1 grau. Depois, a gente vai contar daqui até o próximo valor que coincide com o do mostrador. Então, por exemplo, esse primeiro não coincide, esse segundo não coincide, terceiro não coincide, e assim sucessivamente. Então, a gente vai conferir até coincidir. Ele vai coincidir aqui onde está marcado 30. Se vocês perceberem, né, vai dar 1, 2, 3, 4, então 10 até aqui, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, ele vai coincidir na graduação 16, que é esse ponto que está aqui. A gente vai ter que somar, né? Vocês lembram da outra, multiplicar 5 minutos. Por quê? Porque depois desse zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai ter 6 vezes o 5, a gente vai ter 30 minutos que devem ser somados ao número de grau. Então, a gente vai ter aqui 1 grau, que vai ser considerado depois desse zero do mostrador e o zero do nônio. Entre um e o outro, a gente tem apenas 1 grau. E 30 minutos, que corresponde à contagem da direita para a esquerda desse valor, né? Que vai ser o próximo traço que vai coincidir o mostrador com o outro. Então, contando 5 vezes 6, nós vamos ter 30 minutos. Principais aplicações do goniômetro. O goniômetro, ou transferidor de graus, pode ser usado para medir o ângulo oblíquo de uma peça, ou até mesmo para construir ângulos específicos de acordo com o projeto. Os processos de usinagem utilizam ferramentas de corte para a retirada de material de uma peça. No caso da furação, a peça de corte normalmente é uma broca que deve possuir um ângulo de corte normalizado. Para medir o ângulo de corte de uma broca, nós podemos utilizar o goniômetro. E qual é a principal importância disso? Então, por exemplo, se você está montando uma peça e fura ela com o ângulo incorreto, o encaixe dessa peça a outra peça pode não acontecer. E dessa forma, a montagem também não acontece. Então, a importância de que os ângulos estejam corretamente posicionados nas peças, nas furações, dá-se uma das principais aplicações do goniômetro, né? Permitir essa medição e criação de ângulos apropriados a cada uma dessas aplicações. Bom, pessoal, a nossa aula sobre instrumentos de medição acaba hoje. Então, nós vimos alguns instrumentos de medição importantes na indústria metalmecânica, como, por exemplo, goniômetros, relógios comparadores, projetor de perfil, paquímetros e micrômetros. A partir daqui, a gente vai ver um tema relacionado à produção, que é a rugosidade. Mas eu gostaria de lembrar a vocês da importância, então, de que vocês entendam como funcionam esses instrumentos, quais que são os objetivos de cada instrumento, para selecionar adequadamente o uso deles no processo de indústria. Então, a escolha do instrumento de medição requer um compromisso entre o desempenho desejado, a robustez necessária e a durabilidade, considerando-se o meio e o método de operação do instrumento, os requisitos de manutenção e os custos de aquisição. É muito importante vocês, como profissionais técnicos, saibam escolher adequadamente aquele instrumento que vai atender aquele objetivo de medição, considerando as restrições de método daquele meio ambiente, restrições de custos, os requisitos necessários à manutenção, e dessa forma utilizar o instrumento adequado num processo aí de adequação às especificações do projeto. A aula de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Até mais, pessoal!
As referências utilizadas para montar o conteúdo dessa aula são essas.